Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nosso curso sobre Roma, vamos agora então começar o período da República, que vai de 509 a 27 a.C. Brutus e Colatino, que era o marido de Lucrécia, se tornaram os dois primeiros cônsules da República. Eram eleitos 2 cônsules uma vez por ano, mas na prática não mudou muita coisa porque os cônsules tinham mais um papel de reis do que de governantes democratas. A ideia deles era que cada cônsul verificaria seu colega e o mandato limitado deles possibilitaria que fossem acusados se abusassem dos poderes de seu ofício. Além dos 2 cônsules anuais, havia uma série de cargos menores, incluindo os pretores e questores abaixo deles, e os romanos costumavam chamar esses oficiais de magistrados, mas sua função não era essencialmente ligada às leis. O Senado, composto em sua maioria por aqueles que haviam previamente ocupado cargos públicos, atuava como um conselho permanente, e a organização hierárquica dos cidadãos e a Assembleia das Centúrias, falsamente atribuídas ao rei Servitúlio, e com a calorosa aprovação de Cícero, davam sustento ao funcionamento da política romana. A República Romana, no início, era uma república aristocrática, com elementos de monarquia, aristocracia e democracia. Os cônsules exerciam o poder monárquico, o Senado o aristocrático e as assembleias o poder democrático. Para ser um senador, você precisava de uma certa quantidade de terra, valendo um certo valor de aluguel, e ter nascido na classe patrícia, além de ter exercido um cargo público pelo menos uma vez na vida. O Senado tinha de 300 a 600 membros, e eles podiam aprovar decretos, instruções para funcionários que não tinham força legal, ou seja, eram simplesmente consultivos. Todas as concessões de dinheiro do tesouro tinham que ser aprovadas pelo Senado. Se as assembleias aprovassem uma lei que o Senado não gostou, esse podia se recusar a permitir que qualquer dinheiro fosse gasto na aplicação da lei. O Senado também administrava a administração civil da cidade, política externa e com toda a estratégia militar na guerra. Em situações extremas, o Senado podia declarar a lei marcial e suspender a Constituição e nomear um ditador por 6 meses. As assembleias populares eram divididas em comitia e concília. A comitia era formada por todos os cidadãos, enquanto a concília por específicos grupos de cidadãos. Elas podiam decidir nas eleições de oficiais públicos, promulgar ou apelar leis, confirmar e ratificar sentença de morte de cidadãos, declarar guerra, ratificar acordos de paz, ratificar tratados de aliança, etc. Dentre os oficiais eleitos tínhamos os cônsules, que eram eleitos uma vez por ano, eram os oficiais mais altos com poder supremo na esfera civil e criminal. Depois nós temos os pretores, que administravam a lei civil e comandavam exércitos provinciais. Depois nós temos os censores, eleitos a cada 5 anos, para governar por 18 meses, que supervisionavam os hábitos morais, faziam censos e tiravam membros inúteis do Senado. Depois nós temos o edil, que eram eleitos para fazer afazeres domésticos em Roma e jogos e shows públicos. Depois nós temos os questores, que eram assistentes dos cônsules e governadores das províncias. E por fim nós temos os tribunos, que eram 2, eleitos pelos plebeus, tinham o poder de veto contra leis que prejudicassem a classe plebeia. A Constituição fazia com que o Senado, a aristocracia, as assembleias, o poder democrático e os cônsules, o poder monárquico, tivessem enorme dificuldade de agredir os direitos do povo. A sociedade era dividida basicamente entre patrícios e plebeus, sendo que os primeiros eram uma pequena elite de mais ou menos 200 pessoas, que traçavam sua ascendência desde os primeiros senadores apontados por Rômulo e que monopolizavam cargos públicos em Roma e tinham vários privilégios legais. Já os plebeus são todo o resto dos cidadãos livres, ou seja, mulheres, crianças e escravos não contam. As mulheres e crianças herdavam o status social de seus maridos e pais, respectivamente. Um patrício ideal era aquele que cultivava suas próprias terras e vivia frugalmente, era chefe de uma família com mulheres, filhos e escravos, tendo poder absoluto sobre a vida e os bens da sua casa. Se sua fazenda fosse perto de Roma, ele saía toda manhã para cultivar seus campos com suas próprias mãos, ou supervisionar quem estivesse, e se estivesse longe de Roma, ele tinha uma pequena casa no campo. Um patrício era proibido por lei e pelo costume de se envolver com o comércio, ser coletor de impostos das fazendas e não podia concorrer ou assumir qualquer contrato estatal, então ele concorreria a cargos que eram preenchidos por eleição popular e duravam 1 ano. Esses cargos não eram remunerados, envolviam uma massa de administração e de outros trabalhos, muitas vezes envolvendo risco de vida, e os patrícios se candidatavam a esses cargos porque era seu dever ancestral. Uma vez que conseguisse o cargo, ele cumpria seus deveres com o melhor de suas habilidades e depois se juntaria ao Senado.
Roma, até a Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., era uma pequena cidade com a maioria da população agrária, e a Itália era povoada basicamente por cidadãos e não cidadãos, que eram pequenos proprietários livres, que possuíam pequenas fazendas que seriam herdadas aos seus filhos. Apesar dos patrícios possuírem um abismo de privilégios políticos em relação aos plebeus até 297 a.C., na prática as fazendas dos patrícios eram geralmente do mesmo tamanho ou apenas um pouco maiores do que as dos plebeus. Era quase impossível diferenciar cidadãos e não cidadãos e plebeus e patrícios até o começo das guerras púnicas. A escravidão, apesar de existir, era uma minoria pequena na Itália e a sua utilização era mais suplementar do que a base do sistema, e por muito tempo foi assim. Roma, até mais ou menos 200 a.C., era basicamente um pequeno paraíso agrário de pequenos proprietários livres, com riqueza quase no mesmo nível dos patrícios, desde a sua fundação em 753 a.C. até 218 a.C. As características que os romanos tinham que os tornavam únicos eram que eles tinham um extremo patriotismo e um senso de auto-sacrifício, um forte teor religioso e respeito por leis e costumes ancestrais, eram extremamente honrosos quando negociavam e lidavam com estrangeiros, tinham grande dedicação às artes militares e tinham a capacidade de absorver outras nações e compartilhar a cidadania. No mesmo ano que o rei caiu, os etruscos atacam Roma e os latinos quebram sua aliança com os romanos. O antigo rei Tarquínio Soberbo se juntou com os etruscos, que passaram a atacar e cercar Roma. Roma estava cercada pelo rei Lars Porsena de Clúsio, e Gaius Mucius Scaevola se voluntariou para tentar assassinar o rei etrusco. No entanto, ele acabou matando o secretário do rei e foi levado como prisioneiro. Então ele pôs a mão no fogo que tinha sido aceso para o sacrifício e a sua mão ficou em cinzas. Lars Porsena ficou tão impressionado que ele liberou Scaevola, fez as pazes com Roma e abandonou o cerco da cidade. Provavelmente é daí que vem a expressão "não põe a mão no fogo por você", né? Obviamente. E provavelmente é daí que vem a expressão, né, que eu não ponho a mão no fogo por você, né? Temos evidências que os etruscos governaram Roma por um tempo, mas Scaevola realmente existiu. No entanto, para que ficar com a verdade se a lenda é tão boa e mostra que realmente existia um senso de extremo patriotismo e auto-sacrifício por parte dos romanos? Os romanos derrotam os latinos na Batalha do Lago Regilo em 496 a.C. e os latinos voltam a ser aliados de Roma. Em 494 a.C., os sabinos, ecos e volscos atacam Roma. Os soldados plebeus recusaram-se a marchar contra o inimigo e, em vez disso, se separaram para o Monte Aventino. Os plebeus exigiram o direito de eleger seus próprios oficiais. Os patrícios concordaram e eles retornaram ao campo de batalha. Os plebeus chamaram seus novos oficiais de tribunos da plebe. Os tribunos teriam 2 assistentes, chamados edis da plebe. Havia uma história de um tal Caio Márcio Coriolano, ou Gaius Márcios Coriolanus, que recebeu esse nome por ser bem-sucedido no cerco da cidade volsca de Corioli, e depois foi exilado e liderou os volscos contra Roma. Segundo a opinião geral, ele era um herói de guerra que virou traidor por volta de 490 a.C. e que teria invadido a própria terra não fosse a intervenção da mãe Vetúria e da esposa Volúmnia para dissuadi-lo. Roma homenageou o serviço prestado pelas mulheres com a construção do Templo da Fortuna das Mulheres. Em 489 a.C., os hérnicos atacam a República Romana. Em 484 a.C., Roma está em guerra contra os sabinos, ecos e veios. Em 477 a.C., os veios vencem os romanos na Batalha de Cremera. Em 472 a.C., os volscos novamente atacam Roma. Em 468 a.C., temos o último confronto entre os sabinos e a República Romana. Em 461 a.C., temos mais uma guerra contra os ecos, que são derrotados na Batalha do Monte Álgidos, em 458 a.C. Em 450 a.C., novamente os volscos e ecos atacam a República e são derrotados na Batalha de Córbio, em 446 a.C. Há uma outra história muito interessante de um tal Lúcio Quíncio Cincinnato, que se tornou ditador em 458 a.C. Roma estava em perigo de perder a guerra contra os ecos, então eles elegeram Cincinnatus como ditador, que deixou sua lavoura e usou seus poderes emergenciais para recrutar todos os homens aptos para a batalha. Após o recrutamento, ele derrotou os inimigos externos e 15 dias após sua nomeação como ditador, ele renunciou e voltou ao trabalho na lavoura. Esse caso mostra o quanto os romanos eram comprometidos com a lei e Cincinnato era considerado o patrício ideal, porque ele poderia
com o poder de ditador, continuar o poder, mas ele simplesmente decidiu voltar para sua fazenda e continuar seu trabalho e governou só durante os meses que a legislação permitia. Em 444 a.C., a cidade de Veios ataca Roma e são derrotados em 437 a.C. na Batalha das Fidenas. Em 408 a.C. temos mais uma guerra contra os Veios, onde os romanos resistem, e tem o cerco de Veios em 406 a.C. por Marco Fúrio Camilo, e após 10 anos, os romanos derrotam finalmente a cidade de Veios. O exército romano estava sitiando Falérios, ou Faleri, em 408 a.C., uma cidade etrusca quase impossível de tomar. Até que um dia, um mestre escolar em Falérios decidiu que estava cansado de viver numa cidade sitiada, então ele reuniu a sua classe e continha os filhos dos líderes da cidade e os levou para fora da cidade e para o acampamento romano e se apresentou ao comandante romano. Esse comandante era Camillus, e quando esse mestre disse que aqui estão os filhos de todos os principais cidadãos em Falérios, você pode usá-los como reféns para obrigar a cidade a se render. Camillus então se sentiu ultrajado com essa oferta, que fez o mestre ficar nu e amarrado e levado aos meninos na escola, que o açoitavam em todo o caminho de volta para a cidade, e foram deixados entrar nos portões. E Camillus disse: nós não lutamos contra meninos, mas contra homens, e vamos vencer pela habilidade e coragem romana. Os habitantes de Falérios ficaram tão impressionados que enviaram uma fatura ao Senado em Roma, implorando pelo direito de rendição. Abre aspas, você prefere honra vermelha na guerra para uma vitória imediata, agora reconhecemos voluntariamente sua vitória. Fecha aspas. O quanto de verdade tem nesse mito jamais saberemos, mas mostra que por muito tempo os romanos tiveram uma honra e respeito enquanto negociavam com estrangeiros. Roma tinha uma exímia capacidade de absorver outras nações e compartilhar cidadania. Enquanto os habitantes da cidade-estado grega se consideravam membros de uma única família e era impossível um estrangeiro conseguir cidadania, os romanos consideravam sua cidadania como uma categoria legal e eles ofereciam a cidadania romana aos povos dominados. Com isso, o número de cidadãos romanos sempre cresceu na história e quando os escravos romanos eram libertos, eles recebiam cidadania romana com limitações, mas os filhos deles recebiam cidadania completa. Em 394 a.C., um grande exército gaulês se move para o sul e em 387 a.C., os romanos são derrotados por eles na Batalha de Ália, onde os gauleses saqueiam Roma e os latinos declaram a independência de Roma. Dizem que esse saque dos gauleses, feito por Breno, foi tão violento que dizem que Roma teve que ser refundada por Camilo. Breno exige uma quantidade em ouro de Roma e ficou a famosa cena deles pesando o ouro numa balança para comparar com o peso do aço. No entanto, ainda é discutida a gravidade desse saque. Segundo Lívio, os habitantes não sabiam dos soldados que fugiam para Veios e pensaram que os únicos sobreviventes teriam sido os que conseguiram chegar na cidade, uma força minúscula, e entraram em pânico. Os gauleses sênones chegaram em Roma e viram que a muralha não estava guarnecida e acamparam para passar a noite. Os jovens em condição de lutar foram enviados para defender a cidadela do Capitolino, mas a maior parte da população fugiu para as colinas ou cidades vizinhas e para suas propriedades rurais. Os sacerdotes e as virgens vestais fugiram com as relíquias sagradas dos romanos. Um plebeu, Lúcio Albino, que estava fugindo, viu-as andando e levou-as até Cere, uma cidade etrusca na costa, que era ainda aliada de Roma, em sua carroça. A situação era tão difícil que os romanos deixaram os idosos e doentes para trás, e Lívio afirma que os que eram plebeus se prepararam para defender suas casas, e os patrícios vestiram suas roupas e joias mais finas e se sentaram em suas cadeiras curuis em frente de suas casas. Os sênones entraram na cidade pela porta colina, que estava sem defesa, e começaram a saquear a cidade. E Lívio continua dizendo que depois de alguns dias, os sênones resolveram atacar o Capitólio, mas não conseguiram vencer os determinados defensores e montaram um cerco. Alguns de seus homens, enviados da zona rural para conseguir alimento, aproximaram-se da cidade de Árdia, onde Camilo estava exilado, depois de ser acusado de apropriação indébita. Marco Fúrio Camilo organizou os habitantes numa força de combate e atacou o acampamento gaulês, e a luta continuou perto da cidade seguinte, Âncio, cujos habitantes se juntaram aos romanos. Nesse meio tempo, os sobreviventes da batalha, que haviam fugido para Veios, começaram a se reagrupar e derrotar os bandos de saqueadores etruscos que estavam devastando o território de Veios. Eles escolheram Quinto Cedício, um centurião, como seu líder. Seu exército rapidamente cresceu quando alguns dos habitantes de Roma, que fugiram para Veios, se juntaram, assim como voluntários vindos de todo o Lácio. Então o próprio Cedício decidiu convocar Marco Fúrio Camilo, mas era necessária a aprovação do Senado para que ele assumisse como comandante das forças romanas,
Então o mensageiro foi enviado até Roma. Ele conseguiu chegar escondido até a cidadela do Capitolino, mas o Senado declarou que era necessário que a Assembleia do Povo deveria reconvocar Camilo e declarar o ditador. Camilo então foi escoltado de Arda até Veios. Os Sênones, porém, encontraram as pegadas deixadas pelo mensageiro e descobriram o caminho que ele utilizou em sua escalada e conseguiram chegar ao topo durante a noite sem serem detectados pelos guardas e nem pelos cães. Porém, os gansos sagrados de Juno alertaram os romanos. Marco Manlio, um consular, reuniu os romanos e conseguiu repelir o ataque gaulês, e com isso foi muito elogiado, e um dos guardas foi executado por negligência. Logo em seguida, uma epidemia irrompeu no acampamento gaulês, o que levou a uma trégua. Os gauleses intimidaram os romanos, esfomeados, a se renderem, mas os líderes romanos, que estavam esperando pelo exército reunido em Veios, se recusaram. Porém, os exaltos homens que defendiam o Capitólio imploraram por negociações de paz. Os gauleses concordaram em abandonar a cidade por 1000 libras de ouro. No entanto, os Sênones trapacearam utilizando contrapesos mais pesados para pesar o ouro, e quando os romanos protestaram, Breno atirou sua espada na balança e disse as palavras intoleráveis aos ouvidos romanos: Ai dos vencidos, vai victis. Antes que a pesagem do ouro fosse terminada, Camilo chegou em Roma e ordenou que o ouro não fosse levado. Os Sênones afirmaram que o acordo já havia sido fechado, mas Camilo contestou que o acordo fora tratado com um oficial subordinado a ele e, portanto, era inválido. Camilo propôs o combate e os Sênones foram facilmente derrotados. 8 milhas a leste de Roma, os romanos conseguiram uma nova vitória, que, segundo Lívio, o massacre foi total. O acampamento deles foi capturado e nem um mensageiro sobreviveu para reportar o desastre. Outro que falou desse episódio foi o grego Diodoro Sículo, que fez um relato muito menos detalhado, onde os Sênones passaram o primeiro dia após a batalha cortando cabeças, como era de seu costume. Em seguida, marcharam até Roma e acamparam perto da cidade por 2 dias. Enquanto isso, os habitantes da cidade, desesperados, acreditavam que o exército todo havia sido aniquilado e que não havia nenhuma chance de resistir. Muitos fugiram para outras cidades, enquanto os líderes da cidade ordenaram que comida, ouro, prata e outras posses valiosas fossem levadas para a cidadela do Capitolino. Os Sênones pensaram que o barulho que ouviam da cidade era uma armadilha que estaria sendo preparada. Ainda assim, no 4º dia, Breno e seus homens invadiram a cidade e passaram a saqueá-la. Eles não atacaram nenhum civil e sofreram muitas baixas tentando capturar a cidadela. Sem sucesso, montaram um cerco. Enquanto isso, os que fugiram para Veios conseguiram expulsar os etruscos que estavam saqueando o território e capturaram prisioneiros e recuperaram o saque. Os soldados romanos que haviam fugido para Veios os emboscaram e tomaram suas armas, e muitos soldados foram recrutados na zona rural. Segundo Diodoro, o mensageiro escolhido para levar as notícias do novo exército romano aos romanos cercado foi Comínio Pôncio, que conseguiu chegar ao Capitólio sem ser percebido e avisou que o exército em Veios esperava apenas uma oportunidade para atacar. Segundo ele, foi nesse ponto que os romanos decidiram negociar uma paz e convencer os gauleses a deixar a cidade em troca de ouro. A maioria das casas romanas havia sido queimada e todos os que ficaram haviam sido mortos. Diodoro afirma que os gauleses foram derrotados na planície Trausiana, um local não identificado, por um exército etrusco quando estava voltando no sul da Itália. Hoje em dia, acredita-se que o resgate de Roma por Camilo seja falso, já que ele não é nem mencionado por Diodoro, nem Políbio, outro historiador grego. Estrabão, outro historiador grego, afirma que os Sênones foram derrotados por Cere e que o ouro romano foi recuperado, confirmando a versão de Diodoro. Plutarco menciona que Aristóteles afirmou que Roma teria sido salva por entre aspas, um tal Lúcio, fecha aspas, que pode ser o mesmo Lúcio Albino que levou as virgens vestais até Cere. É possível ainda que os Sênones teriam ido até Clúsio por terem sido contratados por uma das duas facções políticas em conflito para interferir nas disputas políticas da cidade, um motivo mais plausível que a romanceada versão de Aruns tentando vingar sua esposa. Lívio afirma que a cidade foi incendiada e que teria, depois disso, adquirido uma aparência caótica por causa da reconstrução apressada. Os historiadores modernos como Tim Cornell discordam do tamanho do dano causado à cidade, lembrando que não há nenhum vestígio arqueológico dos danos provocados pelo saque. Sinais de incêndio que acreditava-se no passado terem sido da época desse saque foram depois datados para a época da instalação da República. Cornell acredita que os gauleses saquearam de fato a cidade, mas que só queriam um saque e deixaram a maior parte dos edifícios em paz, até serem subornados mais ou menos como fizeram os visigodos em 410.
O que importa é que esse episódio ficou muito marcado na mente dos romanos, que passaram a ter um grande terror dos gauleses, inclusive pode ter inspirado Júlio César a conquistar a Gália de 58 a 51 a.C., como forma de vingança, além de expandir o poder. Por causa desse saque, perdemos muitos registros históricos dos primeiros 370 anos da história romana, que temos que confiar mais em mitos e relatos de terceiros. Em 387 a.C., Volscos, Ecos, Sabinos, Etruscos e Hérnicos, aproveitando da fragilidade de Roma, declaram guerra à República. Em 382 a.C., Ecos e Sabinos são derrotados pelos romanos, e em 380 a.C., a Liga Latina se alia com Roma. A Liga Latina, que vai de aproximadamente do século VII a.C. até 338 a.C., foi uma confederação de aproximadamente 30 aldeias e tribos latinas, próximas da antiga Roma, organizada para assegurar sua mútua defesa. A Liga Latina foi originalmente fundada sob liderança de Alba Longa para garantir proteção e seus membros contra os inimigos das áreas vizinhas. Durante o século VI a.C., os reis etruscos trataram de estabelecer seu domínio sobre a cidade latina de Arícia, mas a atuação da Liga evitou a invasão etrusca. A República Romana tinha feito aliança com a Liga em 493 a.C. De 375 a 370 a.C., ficou conhecido como os Anos de Anarquia, quando ocorreu uma crise institucional, durante a qual os tribunos da plebe usaram seus votos para impedir a eleição de magistrados sêniores. Durante esses anos, os Volscos e Hérnicos atacam a República Romana sem êxito. Tudo isso sob o ditador Marco Fúlio Camilo, que foi eleito tribuno consular por 6 vezes, em 401, 398, 394, 386, 384 e 381 a.C., e nomeado ditador em 396, 390, 389, 368 e 367 a.C. De 369 a 367 a.C., temos o cerco de Velitrai, atual Velitri. Em 367 a.C., uma lei foi aprovada, na qual exigiu-se a eleição de ao menos um edil plebeu a cada ano. Em 443 a.C., o censor foi criado, em 366 a.C., o pretor. Também em 366 a.C., o edil curul foi criado. Durante as reformas do século IV a.C., fez com que toda lei que fosse aprovada na Assembleia da Plebe teria força de lei. Em 367 a.C., é aprovada a primeira lei que começa as presepadas econômicas de Roma. Um dos primeiros reformadores populistas romanos, o tribuno Licínio Stolo, aprovou uma lei que essencialmente declarava uma moratória sobre a dívida. A lei permitia aos devedores não pagarem mais os juros sobre o principal caso o restante da dívida fosse pago dentro de um período de 3 anos. Em 352 a.C., a situação financeira de Roma continuava complicada e o tesouro resolveu arcar com inúmeras dívidas privadas que haviam sido caloteadas. Na época era suposto que os devedores eventualmente reembolsariam o Estado, e quem acha que isso aconteceu é inocente de achar que emprestar dinheiro para o governo é um investimento seguro. Para se ter uma ideia, em 357 a.C., a maior taxa de juros permitida para empréstimos era de aproximadamente 8%. 10 anos depois, tal taxa foi considerada alta demais e os administradores romanos reduziram o teto para 4%. Em 342 a.C., essas reduções provocaram não ser capazes de acalmar os devedores e melhorar a situação econômica, até que o governo teve a brilhante ideia de abolir os juros. Com isso, as pessoas passaram a não mais emprestar dinheiro, e essa situação perdurou até que essa lei que proibiu os juros passasse simplesmente a ser ignorada. No começo da história de Roma, só havia o escambo, onde o gado bovino era considerado meio de troca. Com o passar do tempo, os romanos passaram a usar, em vez de gado, pedaços de cobre ou bronze. Esses caroços eram chamados de ais rudes, áspero metal, e tinham que ser pesados em uma balança para cada transação. Houve um aumento no comércio e Roma tornou-se uma das mais prósperas cidades do mundo antigo. Essa prosperidade foi baseada no cobre não cunhado, depois bronze, metal que foi medido em peso de acordo com um sistema fixo de unidades. Foi emitido pelo Tesouro Romano na forma de lingotes, pesando 3,5 libras, ou seja, 1,6 quilos, com total respaldo do Estado, e era conhecido como ais signatum, metal estampado, porque era carimbado pelo governo com uma vaca, águia ou elefante ou outra imagem. Às vezes eles foram feitos para se assemelhar a uma concha de vieira. Em 289 a.C., esses lingotes foram substituídos por moedas de bronze fundido com chumbo discoidal, ais grave ou metal pesado.
Eles representavam dinheiro nacional e foram colocados em circulação pelo Estado, e cada um só tinha o valor na medida que os símbolos nos quais seus números eram registrados eram escassos ou por outro lado. Esse dinheiro foi, portanto, baseado na lei e não no conteúdo em metal, embora esse conteúdo fosse padronizado e a moeda tivesse algum valor intrínseco, ao contrário da maioria das moedas atuais. Isso pode ser considerado como um dos primeiros exemplos do uso bem-sucedido de dinheiro fiduciário. Até 300 a.C., houve um aumento insuperável na riqueza pública e privada dos romanos. Isso pode ser medido no ganho de terra. Após a conclusão da Segunda Guerra Latina em 338 a.C. e a derrota dos etruscos, a República Romana aumentou em tamanho de 2.135 milhas quadradas, ou 5.525 km², para 10.350 milhas quadradas, ou 26.805 km², ou 20% da Itália peninsular. Em conjunto com a expansão de sua área de terra, a população aumentou de cerca de 750 mil para 1 milhão, com 150 mil pessoas vivendo na própria cidade de Roma. Os meios de troca eram rigorosamente regulados de acordo com o aumento da população e do comércio, e a inflação era zero. O sistema monetário tradicional foi destruído em 267, quando a elite patrícia obteve o privilégio de cunhar moedas de prata. Essa mudança foi tipificada por um patrício que foi ao templo de Júnior Moneta, de onde deriva a palavra dinheiro, e converteu um saco cheio de denários de prata em 5 vezes seu valor original pelo simples expediente de estampar um novo valor nas moedas. Ele assim embolsou uma diferença muito substancial em senhoriagem para sua própria conta privada. A antiga moeda de prata romana era conhecida como dracma e foi modelada numa moeda usada no sul grego da península. Mais tarde foi substituído pelo denário menor e mais leve. Havia também o meio denário, chamado quinário, e 1/4 de unidade, chamado sextércio. Ainda mais tarde, o sistema foi complementado com o victoriatus, um pouco mais leve que o denário e provavelmente destinado a facilitar o comércio com os vizinhos gregos de Roma. Um importante documento elaborado foi a Lei das 12 Tábuas, feita e aplicada por pressão dos plebeus em 451 a.C. Nesse conjunto estava escrita como deveriam ser os julgamentos, as punições para os devedores e o poder do pai sobre a família. Elas ficavam estampadas no Fórum Romano para que todo mundo pudesse ver, mas infelizmente foram perdidas depois do saque dos gauleses em 387 a.C. O que temos hoje são fragmentos dela, mas é possível observar algumas coisas interessantes. Tábua 1. Estabelece as normas dos processos, como se deve fazer a abertura ou encerramento de um julgamento, a obrigação do réu comparecer ao julgamento, etc. Tábua 2. Acredita-se que continuava a descrever os procedimentos no direito processual, como a presença obrigatória do juiz durante o julgamento. Também tratava sobre o furto e suas punições. Tábua 3. Fala sobre o julgamento das penas que deveriam ser aplicadas aos devedores. Uma das punições, por exemplo, afirmava que os credores poderiam vender o devedor para saldar a dívida contraída. Igualmente, decretava que uma propriedade tomada do inimigo poderia voltar ao antigo dono por meio da força. Ela consagra o direito à propriedade privada, inclusive quando essa pertencia ao inimigo. Tábua 4. Expõe os poderes do chefe de família, conhecido como pater familias. O pai detinha o direito de matar o filho que nascesse com alguma deformidade, por exemplo, que nem Esparta. Da mesma forma, poderia vendê-lo como escravo. Tábua 5. Caracteriza as heranças e tutelas. Indicava que se uma pessoa morresse sem herdeiros ou testamento, quem receberia a herança seria o parente mais próximo. Garantia que os bens de uma família permaneceriam nessa mesma família, sem que um governante ou outra pessoa pudessem tomá-los. Tábua 6. Essa descrevia como deveria ser a compra e venda de propriedades. Como as mulheres eram vistas como objetos, também aqui se explica as condições pelo qual o marido deve proceder ao rejeitar a esposa. Tábua 7. Aborda os delitos cometidos contra a propriedade, seja um bem imóvel ou um escravo. Se alguém destruir algo, deve pagar a construção ou ser punido por essa ação. Tábua 8. Estabelecia as medidas entre as propriedades vizinhas e regra de convivência entre os vizinhos. Igualmente determinava as distâncias que deveriam ser deixadas livres para a construção de caminhos entre as propriedades. Tábua 9. Assegurava as regras do direito público, por isso acredita-se que era uma continuação da anterior. Proibia a entrada de um concidadão ao inimigo e a realização das assembleias noturnas. Tábua 10. Estabelecia as leis onde se garantia o respeito aos túmulos e aos mortos. Tinha como fim impedir que as tumbas fossem saqueadas por ladrões ou profanadas por inimigos políticos do falecido. Tábua 11. Determinava a proibição do casamento entre patrícios e plebeus.
Essa lei buscava garantir que os privilégios continuariam nas mãos dos patrícios e não seriam perdidos através das alianças matrimoniais. Essa proibição acabaria com a lei Canuleia em 445 a.C. Tábua 12. A última tábua versava sobre as questões do direito privado, como furtos ou apropriação de objetos de forma indevida, invasões ou durante a ausência dos proprietários, por exemplo. Nesse último estavam incluídos os escravos. Essa lei visava garantir a propriedade privada tanto dos plebeus quanto dos patrícios. De acordo com a historiadora britânica Mary Beard, abre aspas, a julgar pelas 12 tábuas, Roma em meados do século V a.C. era uma cidade agrícola, com complexidade suficiente para reconhecer divisões básicas entre escravo e cidadão livre, e entre as diferentes categorias de cidadãos, e sofisticado bastante para ter concebido alguns procedimentos formais para lidar de modo consistente com disputas, regulamentar relações sociais e familiares e impor regras básicas para atividades humanas, como o descarte dos mortos. Mas não há evidência de que fosse mais que isso. Fecha aspas. De 367 a 287 a.C., temos um período que ficou conhecido como Conflito das Ordens. Foi uma luta dos plebeus para obter plenos direitos políticos e paridade com a elite, que passou a ser vista como uma luta heróica pela liberdade. 200 anos após os tribunos da plebe serem criados em 494 a.C., havia poucos privilégios dos patrícios além do direito de exercer alguns cargos antigos de sacerdócio e de usar uma forma particular de calçado adornado. Em uma reforma que Cipião Barbato teria testemunhado em 287 a.C., as decisões dessa assembleia passaram a ter automaticamente obrigatoriedade legal sobre todos os cidadãos romanos. Em outras palavras, foi dada a uma instituição plebeia a força de legislar sobre e em nome do Estado como um todo, e entre 494 e 287 a.C., em meio a greves e violência, todos os altos cargos e postos do sacerdócio foram aos poucos sendo abertos aos plebeus. Em 367 a.C., os plebeus passaram a poder virar cônsules, e a partir de 342 a.C., os 2 cônsules da República poderiam ser plebeus se fossem eleitos. Em meados do século IV a.C., a Assembleia da Plebe promulgou a Lei Ovínia, onde censores poderiam agora nomear senadores. Os plebeus já estavam mantendo um número significativo de cargos magisteriais, e o número de senadores plebeus provavelmente aumentou rapidamente. Contudo, permaneceu difícil para um plebeu entrar no Senado se ele não era de uma família de políticos conhecida como a nova aristocracia plebeia emergente. É o famoso novo rico. Plebiscitos de 342 a.C. colocaram limite nos cargos políticos. Um indivíduo poderia manter apenas um ofício de cada vez, e 10 anos deviam decorrer entre o fim de seu mandato oficial e a sua reeleição. Em 337 a.C., o primeiro pretor plebeu foi eleito. Em 326 a.C., a escravidão por dívidas foi abolida. Ao mesmo tempo, os plebeus estavam pesadamente endividados depois da época de anarquia. A Lei Licínia Sextia, de 367 a.C., serviu para acelerar o pagamento de dívidas e impôs um limite à acumulação de terras públicas, ager públicos, por cada pater-famílias, bem como o número de ovelhas e gado que podia pastar nelas, enquanto outras, promulgadas em 357, 352 e 347 a.C., tentaram reduzir e regularizar os tipos de juros. Pouco depois, em 342 a.C., a Lei Genúcia determinou a ilegalidade de empréstimos a juros, conforme já foi falado. Por volta de 287 a.C., a vida dos plebeus era miserável, provavelmente devido à dívida generalizada. Os plebeus exigiram assistência, mas os senadores negaram. O resultado foi a última secessão plebeia, que se separaram para o Monte Janículo. Para combater a secessão, Quinto Hortêncio foi nomeado ditador, e uma lei, a Lei Hortência, que pôs fim à exigência a qual os senadores patrícios deveriam concordar antes de qualquer projeto de lei pudesse ser considerado pela Assembleia da Plebe. Com isso, o controle dos patrícios foi desmoronando e passando para essa nova aristocracia plebeia nascente, com os plebeus conseguindo igualdade política com os patrícios. Contudo, a condição da classe plebeia média não mudou nada. Um pequeno número de famílias plebeias alcançou a mesma posição que as antigas famílias aristocráticas patrícias sempre tiveram, mas os novos aristocratas plebeus tornaram-se desinteressados na condição da classe plebeia média, como os antigos aristocratas patrícios tinham sempre feito. Em 362 a.C., temos a Guerra Hernica, e os hernicos são derrotados em 358 a.C. No mesmo ano, temos mais uma guerra contra os etruscos, que são derrotados. Em 344 a.C., a cidade de Capua, um pouco mais ao sul de Roma, pede ajuda contra os samitas,
e um ano depois ocorre a Batalha de Monte Gauro, com a vitória romana. Em 340 a.C., os latinos se erguem contra os romanos uma última vez e os volscos se juntam a eles. Ocorre então a Batalha do Vesúvio, com a vitória romana em 340 a.C. E em 337 a.C., os volscos e latinos são derrotados totalmente. Em 327 a.C. ocorre a Grande Guerra Samita e a República Romana ataca os samitas e seus aliados. Ocorre a Batalha de Imbrinus em 325, mas os romanos são humilhados na Batalha das Forcas Caldinas em 321 a.C. e ainda perdem a Batalha de Láutulas, ambas para os samitas. Em 312 a.C., aproveitando que Roma estava fraca, os etruscos declaram guerra, mas são derrotados na Batalha do Lago Vádimo em 310 a.C. No mesmo ano, os úmbrios se juntam à guerra contra os romanos, sendo derrotados em 308 a.C., mesmo ano que os etruscos assinam um tratado de paz com Roma. Em 306 a.C., ocorre uma revolta dos hérnicos, que são facilmente derrotados. Em 305 a.C., os samitas são pesadamente derrotados pelos romanos na Batalha de Boviano, que marca o fim da Segunda Guerra Samita. Em 298 a.C., ocorre a Terceira Guerra Samita, onde os romanos com seus aliados lucanos e picentes contra os samitas com seus aliados etruscos, úmbrios e gauleses sênones. Em 296 a.C., os romanos destroem a Liga Samita na Batalha de Centino. Em 290 a.C., os samitas são conquistados pela República Romana, marcando o fim das guerras samitas. Em 282 a.C., os sênones são parcialmente conquistados e alguns são expulsos. Bom, então é isso. O vídeo já está muito grande. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.